publicada com permissão. Hoje, essa corajosa mulher não apenas voltou a trabalhar, mas também faz serviços voluntários no hospital. O que você quer? Pergunte a si mesmo o que realmente deseja na vida. Quer um casamento amoroso, o respeito de seus filhos? Quer muito dinheiro, carros velozes, um empreendimento próspero, visitar lugares exóticos, ver pessoalmente monumentos históricos? Quer ser idolatrado por milhões de pessoas como artista do rock, ou se tornar uma celebridade com sua estrela no Hollywood Boulevard? Quer deixar sua marca para a posteridade como o inventor de uma máquina de viajar no tempo? Quer trabalhar como Madre Teresa para salvar o mundo, ou assumir um papel ativo na criação de um impacto ecológico? Qualquer que seja a coisa que você queira ou anseie, deve perguntar a si mesmo: por que eu quero isso? Não deseja belos carros, por exemplo, porque no fundo anseia pelos sentimentos de realização e prestígio que acha que acarretariam. Porque deseja uma vida familiar maravilhosa. É porque acha que lhe proporcionará sentimentos de amor, intimidade, afeição. Quer salvar o mundo por causa dos sentimentos de contribuição e fazer uma diferença que acredita que isso lhe trará. Em suma, não é verdade que no fundo você quer apenas mudar a maneira como se sente? Tudo se resume ao fato de que você quer essas coisas ou resultados porque as encara como um meio de alcançar determinados sentimentos, emoções ou estados que deseja. Quando beija alguém, o que o faz se sentir bem naquele momento? E o tecido úmido em contato com o tecido humano que desencadeia o sentimento? Claro que não. Se fosse verdade, beijar seu cachorro proporcionaria a mesma coisa. Todas as nossas emoções nada mais são do que uma agitação de tempestades bioquímicas no cérebro, e podemos acioná-las a qualquer momento. Mas primeiro devemos aprender a assumir o controle consciente delas, em vez de viver em reação. A maioria das reações emocionais são adquiridas do ambiente. Modelamos deliberadamente algumas, e tropeçamos em outras. A mera consciência desses fatores é a base para a compreensão do poder do Estado. Sem a menor dúvida, tudo o que fazemos é para evitar a dor ou obter prazer, mas podemos mudar de imediato aquilo que acreditamos que vai levar à dor ou ao prazer, pela reorientação do foco e pela mudança dos estados mental, emocional, fisiológico. Como eu disse no capítulo 3 de Unlimited Power. Um estado pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós, a soma total de nossas experiências em qualquer momento determinado. A maioria dos estados ocorre sem qualquer orientação consciente de nossa parte. Vemos algo, e reagimos com o ingresso no estado. Pode ser um estado fértil e útil, ou pode ser um estado árido e limitador, mas não há muito que a maioria das pessoas possa fazer para controlá-lo. Você já se descobriu incapaz de recordar o nome de um amigo? Ou como soletrar uma palavra difícil, como sonho? Como não foi capaz? Sabia a resposta, com certeza. Porque é estúpido? Não, porque se encontrava no estado de estupidez. A diferença entre uma atuação medíocre ou brilhante não se baseia na sua capacidade, mas sim no estado de sua mente e ou corpo em qualquer momento determinado. Você pode ser talentoso, com a coragem e determinação de Marva Collins, a graciosidade e elegância de Fred Astaire, a força e resistência de Nolan Ryan, a compaixão e inteligência de Albert Einstein, mas se submergir continuamente em estados negativos, nunca realizará essa promessa de excelência. Mas se conhecer o segredo do acesso a seus estados mais férteis, poderá literalmente fazer maravilhas. O estado em que você se encontra em qualquer momento específico determina suas percepções da realidade, e em consequência, suas decisões e comportamento. Em outras palavras, seu comportamento não é o resultado de sua capacidade, mas do estado em que se encontra no momento. Para mudar sua capacidade, mude seu estado. Para aproveitar os incontáveis recursos que existem dentro de você, ingresse num estado de aproveitamento e expectativa ativa, e observe os milagres ocorrerem. Mas como podemos mudar nossos estados emocionais? Pense em seus estados como a operação de um aparelho de televisão. Para ter cores firmes, com um som incrível, é preciso ligar o aparelho.
Ligar sua fisiologia é como dar ao aparelho a eletricidade de que precisa para operar. Se você não tem o essencial, não terá imagem, nem som, apenas uma tela vazia. Da mesma forma, se você não se ligar, usar todo o seu corpo, em suma, sua fisiologia, pode se descobrir incapaz de soletrar sonho. Alguma vez já acordou para cambalear ao redor, incapaz de pensar com clareza ou funcionar direito, até que se movimentou o suficiente para o sangue fluir melhor. Depois que a estântica acaba, você está ligado, e as ideias passam a fluir. Se você se encontra no estado errado, não vai obter qualquer recepção, mesmo que tenha as ideias certas. Depois que você está ligado, é claro, precisa sintonizar com o canal certo, a fim de alcançar o que realmente deseja. Mentalmente, deve focalizar aquilo que o fortalece. Não importa o que você focalize, qualquer coisa em que sintonizar, vai sentir com mais intensidade. Portanto, se não gosta do que está fazendo, talvez seja o momento de mudar o canal. Há sensações ilimitadas, meios ilimitados de encarar praticamente qualquer coisa na vida. Se o que você faz não funciona, mude o canal, e sintonize com algo que lhe proporcionará as sensações que sempre desejou. Todas as sensações por que você anseia estão disponíveis durante todo o tempo, basta sintonizar o canal certo. Há dois meios primários, portanto, de mudar seu estado emocional: pela mudança da maneira como usa seu corpo físico, ou pela mudança do foco. Fisiologia. O poder do movimento. Uma das distinções mais importantes que tenho feito, durante os 10 últimos anos de minha vida, é simplesmente a seguinte: a emoção é criada pelo movimento. Tudo que sentimos é o resultado da maneira como usamos nossos corpos. Até mesmo mudanças mínimas nas expressões faciais ou gestos mudarão a maneira como nos sentimos em qualquer momento determinado, e por conseguinte a maneira como avaliamos nossas vidas, a maneira como pensamos, e a maneira como agimos. Experimente algo ridículo por um segundo. Finja que é um maestro um tanto entediado e sisudo, balançando os braços num movimento ritmado. Faça-o bem devagar. Não se excite. Faça-o como uma rotina, e cuide para que seu rosto reflita um estado de tédio. Repare como se sente. Agora, levante as mãos, bata palmas com toda a força, estique os braços para trás o mais depressa que puder, com um sorriso tolo no rosto. Intensifique isso, acrescentando o movimento vocal de um som alto e explosivo. O movimento do ar por seu peito, garganta e boca vai mudar como se sente de uma forma ainda mais radical. Esse movimento é a rapidez com que o criou, tanto no corpo quanto nas cordas vocais, mudarão no mesmo instante o modo como se sente. Cada movimento tem uma fisiologia específica vinculada: postura, respiração, padrões de movimento, expressões faciais. Na depressão, isso é óbvio. Em Unlimited Power, falei sobre os atributos físicos da depressão, onde seus olhos se focalizam, qual é sua postura, e assim por diante. A partir do momento em que aprende a usar o corpo quando se encontra em determinados estados emocionais, você pode retornar a esses estados, ou evitá-los, pela simples mudança de sua fisiologia. O problema é que a maioria das pessoas se limita a apenas uns padrões usuais de fisiologia. Nós os assumimos de forma automática, sem compreender como é grande o papel que eles desempenham na determinação de nosso comportamento de um momento para o outro. Cada um de nós tem mais de 80 músculos diferentes no rosto, e se esses músculos se acostumam a expressar depressão, tédio ou frustração, então esse padrão muscular habitual começa a literalmente determinar nossos estados, para não mencionar o caráter físico. Sempre peço às pessoas em meu seminário Encontro com o Destino, Date with Destiny, que anotem todas as emoções que sentem numa semana média. Entre as incontáveis possibilidades, descobri que a média é de menos de uma dúzia. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem padrões limitados de fisiologia, o que resulta em padrões limitados de expressão.
Tipos de emoções que uma pessoa pode sentir numa semana: estressada, frustrada, furiosa, insegura, solitária, entediada, angustiada, feliz, aliviada, amada, animada, alegre. É um cardápio bem curto de opções emocionais, quando se considera os milhares de atraentes estados disponíveis. Tome cuidado para não se limitar a uma lista tão curta. Sugiro que aproveite todo o buffet, experimente coisas novas, e cultive um paladar refinado. Que tal experimentar mais entusiasmo, fascínio, jovialidade, intriga, sensualidade, desejo, gratidão, encantamento, curiosidade, criatividade, capacidade, confiança, indignação, ousadia, reflexão, bondade, gentileza, humor? Por que não organizar a sua própria lista longa? Você pode experimentar qualquer dessas coisas pela simples mudança da maneira como usa seu corpo. Pode se sentir forte, pode sorrir, pode mudar qualquer coisa num instante com uma simples risada. Você já deve ter ouvido o adágio antigo: algum dia você vai olhar para trás e rir disso. Se é verdade, por que não olhar para trás e rir agora? Por que esperar? Desperte seu corpo. Aprenda a pô-lo em estados agradáveis, não importa o que possa ter acontecido. Como? Crie energia pela maneira como pensa em alguma coisa de modo reiterado, e mudará as sensações que vinculará a essa situação no futuro. Se repetidamente usar o corpo de maneira fraca, se arriar os ombros numa base regular, se andar como se estivesse cansado, você vai mesmo se sentir cansado. Como poderia fazer o contrário? O corpo segue suas emoções. O estado emocional começa a afetar o corpo, e se torna uma espécie de círculo vicioso. Repare na maneira como está sentado neste momento. Trate de se impertigar, crie mais energia em seu corpo, enquanto continua não apenas a ler, mas também a absorver esses princípios. Quais são as coisas que você pode fazer imediatamente para mudar seu estado, e com isso a maneira como se sente e o seu desempenho? Aspire fundo, através do nariz, exale com força pela boca. Ponha um enorme sorriso no rosto, sorria para seus filhos. Se quer de fato mudar sua vida, assuma o compromisso, para os próximos 7 dias, de passar 1 minuto, 5 vezes por dia, sorrindo de orelha a orelha, diante do espelho. Vai se sentir meio idiota, mas lembre-se de que com esse ato físico estará acionando a parte correspondente do cérebro, e criando um caminho neurológico para o prazer que se tornará habitual. Portanto, faça isso, e divirta-se. Melhor ainda, saia para trotar, em vez de correr. É uma maneira poderosa de mudar seu estado, porque acarreta 4 coisas. 1. É um excelente exercício. 2. Exigirá menos esforço do corpo que a corrida. 3. Você não conseguirá manter uma expressão séria. E 4. Vai divertir todo mundo que passar. Ou seja, estará mudando também os estados de outras pessoas, fazendo-as rir. E que coisa poderosa é o riso! Meu filho Joshua tem um amigo chamado Matt, que ri com tanta facilidade que se torna contagiante, e todos ao redor desatam a rir também. Se você quer realmente melhorar sua vida, aprenda a rir. Além dos 5 sorrisos por dia, obrigue-se a rir sem qualquer motivo, 3 vezes por dia, durante 7 dias. Numa pesquisa recente, realizada pela revista Entertainment Weekly, descobriu-se que 82% das pessoas que vão ao cinema querem rir, 7% querem chorar, e 3% querem gritar. Isso dá uma ideia do quanto prezamos as sensações de riso, acima de muitas outras coisas. E se você leu os livros de Norman Cousins, ou do Dr. Deepak Chopra, ou do Dr. Bernie Siegel, ou se estudou alguma coisa de psiconeuroimunologia, sabe o que o riso pode fazer pelo corpo físico, estimulando o sistema imunológico. Por que não encontrar alguém que ria, e imitá-lo? Divirta-se um pouco. Diga: pode me fazer um favor? Você tem uma risada sensacional. Gostaria de imitá-lo. Pode me ensinar? Garanto que vão rir um do outro no processo. Respire da maneira como a outra pessoa respirar. Assuma a mesma postura, os mesmos movimentos do corpo. Use as mesmas expressões faciais. Emita os mesmos sons.
Vai se sentir um idiota quando começar, mas depois de algum tempo pegará o jeito, e logo os dois estarão rindo histericamente, por parecerem tão tolos. No processo, porém, você começará a abrir a rede neurológica para criar o riso numa base regular. À medida que fizer isso, muitas e muitas vezes, vai descobrir que rir se torna mais fácil, e com certeza se divertirá. Conhecemos muito, sentimos pouco. Ou pelo menos sentimos bem pouco das emoções criativas de que uma boa vida deriva. Bertrand Russell. Qualquer um pode continuar a se sentir bem, se já se sente bem. Não é preciso muito esforço para conseguir isso. Mas o fundamental na vida é ser capaz de se fazer sentir bem, quando a pessoa não se sente bem, ou quando nem mesmo quer se sentir bem. Saiba que você pode fazer isso num instante, usando o corpo como um instrumento para mudar de estado. Depois de identificar a fisiologia ligada a um estado, você pode usá-la para criar à vontade os estados que deseja. Trabalhei há alguns anos com John Denver, um homem que me impressiona não apenas por seu talento musical, mas também porque sua personalidade particular tem uma consonância absoluta com a imagem pública. O motivo para o seu êxito é evidente. Trata-se de um homem excepcionalmente simpático e solícito. Trabalhamos juntos porque ele estava experimentando o bloqueio do Criador. Identificamos as ocasiões em que escreveu as suas melhores canções, e descobrimos que a inspiração surgira quando fazia algo físico. Em geral, uma canção inteira fluía por sua mente depois que esquiava por uma montanha abaixo, voava em seu jato bimotor, andava em seu carro esporte em alta velocidade. Quase sempre havia a velocidade envolvida, e o fluxo de adrenalina, junto com a experiência de focalizar a beleza da natureza, desempenhavam um papel importante em sua estratégia criativa. Na ocasião, ele experimentava algumas frustrações em certas áreas de sua vida, e não mantinha a mesma atividade intensa ao ar livre. Bastou efetuar essa mudança, com a recuperação de uma fisiologia forte, para que ele conseguisse restaurar a certeza e fluxo de sua criatividade sem demora. Todos nós temos a capacidade de promover mudanças assim, em qualquer ocasião. Apenas mudando nossa fisiologia, podemos mudar o nível de desempenho. Nossa capacidade sempre existe, e o que temos de fazer é ingressarmos nos estados em que se torna acessível. A chave para o sucesso, portanto, é criar padrões de movimento que criem confiança, um senso de força, flexibilidade, um senso de poder pessoal, e diversão. Compreenda que a estagnação decorre da falta de movimento. Pode pensar num velho, alguém que não circula muito. Envelhecer não é uma questão de idade, é uma ausência de movimento. E a suprema ausência de movimento é a morte. Se avistar crianças andando por uma calçada depois da chuva, e houver uma poça à frente, o que elas farão quando lá chegarem? Vão pular a poça. E também vão rir, se molhar, e se divertir. O que faz uma pessoa mais velha? Contorna a poça? Não se limita a contorná-la, pois vive sempre se queixando. Você quer viver de uma maneira diferente. Quer viver com vigor em seus passos, um sorriso no rosto. Por que não converter a jovialidade numa nova prioridade sua? Faça com que se sentir bem seja sua expectativa. Não precisa ter um motivo para se sentir bem, está vivo. Pode se sentir bem sem nenhum motivo. Foco. O poder da concentração. Se você quisesse, não poderia ficar deprimido de um momento para outro. Pode apostar que sim, só por focalizar alguma coisa em seu passado que foi horrível. Não temos todos uma experiência lamentável no passado. Se você focalizá-la o suficiente, imaginá-la, pensar a respeito, logo começará a senti-la. Já assistiu a um filme horrível? Voltaria para assistir esse filme centenas de vezes? Claro que não. Por quê? Porque não se sentiria bem ao fazer isso. Então por que voltar aos filmes horríveis em sua cabeça numa base regular? Porque se assistir nos seus papéis de que menos gosta, contracenando com a artista que menos aprecia. Porque projetar de novo desastres financeiros ou péssimas decisões em sua carreira. Esses filmes de classe B, é claro, não se limitam à sua experiência passada. Você pode focalizar neste momento alguma coisa que pensa que lhe faz falta, e se sentir mal.
Melhor ainda, pode focalizar algo que ainda nem aconteceu, e se sentir mal a respeito de antemão. Você pode rir disso agora, mas infelizmente é o que a maioria das pessoas faz todos os dias. Se quisesse sentir como se estivesse em êxtase neste momento, não seria possível? Você pode fazê-lo com a mesma facilidade. É capaz de focalizar ou recordar o momento em que experimentou um êxtase total e absoluto? É capaz de focalizar como seu corpo se sentiu. É capaz de lembrar com detalhes tão vívidos que se torne de novo plenamente associado a esses sentimentos. Pode apostar que sim. E você também é capaz de focalizar as coisas em sua vida com que se sente extasiado neste momento, em tudo o que sente que é maravilhoso em sua vida. E pode focalizar as coisas que ainda não aconteceram, e se sentir bem a respeito de antemão. Esse é o poder que os objetivos oferecem, e o motivo pelo qual vamos focalizá-los no capítulo 11. Tudo que focalizamos se torna a nossa ideia da realidade. A verdade é que bem poucas coisas são absolutas. De um modo geral, como você se sente sobre as coisas, e o significado de uma experiência em particular, tudo dependerá do seu foco. Elizabeth, a mulher com o distúrbio de múltipla personalidade, estivera em dor constantemente. Seu caminho de fuga foi criar uma nova personalidade para cada incidente que tinha de enfrentar emocionalmente. Isso lhe permitia mudar o foco, ver o problema através dos olhos de outra pessoa. Contudo, ela ainda sentia dor, mesmo depois da integração. Só depois que aprendeu a controlar seu estado, pela mudança consciente de sua fisiologia e foco, é que se tornou capaz de assumir o controle de sua vida. O foco não é a verdadeira realidade, porque a visão de uma pessoa é apenas uma percepção do modo como as coisas realmente são. Pense nessa visão, o poder do nosso foco, como sendo a lente de uma câmera. A lente mostra apenas a imagem e o ângulo que você focalizou. Por isso, as fotografias que você tira podem com a maior facilidade distorcer a realidade, apresentando apenas uma parcela mínima da imagem ampla. Vamos supor que você foi a uma festa sem a sua câmera, sentou num canto, focalizou um grupo de pessoas discutindo. Como essa festa seria representada? Seria projetada como uma festa desagradável e frustrante, em que ninguém se divertiu, e todos brigaram. E é importante para nós lembrar que a maneira como representamos as coisas na mente vai determinar como sentimos. Mas o que aconteceria se você focalizasse sua câmera em outro ponto da sala, onde as pessoas riam, contavam piadas, se divertiam? Mostraria ter sido a melhor das festas, com todo mundo se divertindo demais. É por isso que há tanta repercussão com as biografias não autorizadas. São apenas a percepção de uma pessoa sobre a vida de outra pessoa. E, com frequência, essa visão é oferecida por pessoas cuja inveja lhes proporciona um interesse velado em distorcer as coisas. O problema é que a visão da biografia se limita apenas ao ângulo de câmera do autor, e todos sabemos que as câmeras distorcem a realidade, que um close pode fazer as coisas parecerem maiores do que são na verdade. E quando manipulada com habilidade, uma câmera pode atenuar ou ofuscar partes importantes da realidade. Parafraseando Ralph Waldo Emerson, cada um de nós vê nos outros o que temos em nossos corações. O significado é muitas vezes uma questão de foco. Se você marcou uma reunião de negócios, e alguém não chega na hora, a maneira como se sente baseia-se rigorosamente no que focaliza. Representa em sua mente que a pessoa não apareceu na hora marcada porque não se importa, ou interpreta o fato como algum problema grave e inesperado que surgiu. Qualquer que seja, o foco vai com certeza afetar suas emoções. E se você se irritar com a pessoa, e o verdadeiro motivo para o atraso ter sido um esforço de última hora para lhe oferecer uma proposta melhor? Lembre-se de que tudo o que focalizamos vai determinar como nos sentimos. Talvez não devêssemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos escolher com todo cuidado o que vamos focalizar. O foco determina se você percebe sua realidade como boa ou má, se se sente feliz ou triste. Uma metáfora fantástica para o poder do foco é encontrada nos carros de corrida, uma verdadeira paixão para mim.
Guiar um carro de corrida pode às vezes fazer com que voar no helicóptero a jato pareça uma experiência das mais relaxantes. Num carro de corrida, não se pode permitir que o foco se desvie do resultado por um instante sequer. Sua atenção não pode se limitar ao lugar em que se encontra. Também não pode se manter no passado, nem se fixar muito longe no futuro. Embora plenamente consciente do lugar em que você está, precisa antecipar o que vai acontecer no futuro próximo. Essa foi uma das primeiras lições que aprendi quando ingressei na escola de pilotos. Os instrutores puseram-me no que chamam de skid car, um carro que tem um computador embutido, com elevadores hidráulicos que podem levantar qualquer roda do chão a um comando do instrutor. A regra fundamental que eles ensinam é a seguinte: focalize para onde você quer ir, não o que você teme. Se você começa a derrapar, o carro fora de controle, a tendência é olhar para o muro que se aproxima. Mas se continuar a focalizá-lo, é exatamente lá que cai parar. Os pilotos sabem que você vai para onde olha. Viaja na direção de seu foco. Se resistir ao medo, tiver fé, e focalizar para onde quer ir, suas ações o levarão nessa direção, e se for possível se desviar, você vai conseguir, mas não terá a menor chance se focalizar o que teme. Invariavelmente, as pessoas dizem: mas você não ia bater de qualquer maneira. A resposta é que você aumenta suas chances ao focalizar o que quer. Focalizar a solução sempre redunda em seu benefício. Se você tem impulso demais na direção do muro, então focalizar o problema pouco antes da batida não vai ajudar de qualquer maneira. Quando os instrutores me explicaram isso pela primeira vez, balancei a cabeça e pensei: mas é claro! Já sei de tudo isso. Afinal, ensino essas coisas. Na primeira vez em que saí pista, junto com o instrutor, ele apertou de repente, sem que eu soubesse, o botão que levantava uma roda. Comecei a derrapar, incapaz de controlar o carro. E onde acha que meus olhos se fixaram? Pode apostar. No muro. Nos segundos finais, fiquei apavorado, porque sabia que ia bater. O instrutor pegou minha cabeça, virou-a para a esquerda, forçando-me a olhar na direção que eu precisava ir. O carro continuou a derrapar. Eu tinha certeza de que ia bater, mas fui forçado a olhar apenas para a direção que queria seguir. E olhando para essa direção, não pude deixar de virar o volante de acordo. O carro virou no último instante e evitamos a batida. Podem imaginar o meu alívio. Uma coisa que é útil saber a respeito de tudo isso: quando você muda seu foco, muitas vezes não muda de direção imediatamente. Isso não acontece também na vida. Há com frequência um lapso de tempo entre o momento em que você redireciona seu foco e o instante em que seu corpo e experiência de vida o acompanham. O que representa mais motivo ainda para começar a focalizar logo que você quer, e não esperar com o problema por mais tempo. Aprendi a lição. Não. Eu tivera uma experiência, mas não criara uma neuroassociação bastante forte. Precisava me condicionar ao novo padrão. Na vez seguinte em que me aproximei do muro, o instrutor teve de gritar para me lembrar do meu objetivo. Na terceira vez, porém, virei a cabeça, deliberado e consciente. Confiei, e deu certo. Depois de fazer isso muitas vezes, quando entro agora no skid car, minha cabeça vira para onde quero ir, o volante vira também, e o carro acompanha. Isso garante que sempre conseguirei controlar meu foco. Não. Mas aumenta minhas chances em 100 vezes. O mesmo acontece na vida. Em capítulos posteriores, você aprenderá alguns meios de assegurar que o condicionamento de seu foco seja positivo. Por enquanto, compreenda que precisa disciplinar sua mente. Uma mente fora de controle pode lhe fazer qualquer coisa. Dirigida é sua maior amiga. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. A maneira mais poderosa de controlar o foco é através do uso de perguntas. Pois a qualquer coisa que você perguntar, seu cérebro oferecerá uma resposta. E qualquer coisa que procurar, haverá de encontrar. Se indagar por que essa pessoa está se aproveitando de mim.
Focaliza que alguém se aproveita de você, quer seja ou não verdade. Se indagar como posso inverter essa situação, obterá uma resposta mais fortalecedora. As perguntas constituem um instrumento tão poderoso para mudar sua vida que reservei o capítulo seguinte para falar exclusivamente a respeito. São dos meios mais poderosos e simples para mudar a maneira como você se sente em relação a praticamente qualquer coisa, e assim mudar o rumo de sua vida, de um momento para outro. As perguntas proporcionam a chave para abrir nosso potencial ilimitado. Uma das melhores ilustrações disso é a história de um jovem que foi criado no Alabama. Há cerca de 15 anos, um valentão da 7ª série provocou-o para uma briga, esmurrou-o no nariz, e deixou-o desmaiado. Quando recuperou os sentidos, o rapaz jurou que se vingaria, matando o valentão. Foi em casa, pegou a pistola 22 da mãe, e saiu à procura de seu alvo. Naquele momento, seu destino pairava na balança. Com o valentão na mira da arma, ele podia disparar, e o colega se tornaria história. Mas foi nesse instante que ele se fez uma pergunta: o que acontecerá comigo se puxar o gatilho? E outra imagem entrou em foco, a mais dolorosa que se podia imaginar. Naquela fração de segundo, em que a vida do rapaz poderia seguir por dois rumos muito diferentes, ele visualizou, com uma lucidez assustadora, como seria ir para a cadeia. Pensou em ter de passar a noite inteira acordado para evitar que os outros presos o estuprassem. Essa dor em potencial foi maior do que a expectativa da vingança. Ele desviou a arma, e atirou numa árvore. Esse rapaz era Bo Jackson, e pela maneira como descreve a cena em sua biografia, não resta a menor dúvida de que nesse momento fundamental de sua vida a dor associada com a prisão foi uma força mais poderosa do que o prazer que ele pensava que matar o outro rapaz lhe proporcionaria. Uma mudança de foco, uma decisão sobre dor e prazer, provavelmente fez a diferença entre um garoto sem futuro e uma das maiores histórias de sucesso atlético do nosso tempo. Assim como o armeiro apara e deixa a flecha reta, o mestre orienta seus pensamentos desgarrados. Buda não é apenas o que você focaliza, mas como nossa experiência do mundo é criada pela coleta de informações, com o uso dos 5 sentidos. Cada um de nós, no entanto, tende a desenvolver um modo de foco predileto, ou uma modalidade, como muitas vezes se chama. Algumas pessoas, por exemplo, recebem um impacto maior do que verem. O sistema visual tende a ser predominante. Para outras, os sons são o gatilho para as grandes experiências da vida, enquanto para alguns o tato é a base de tudo. Mesmo dentro de cada um desses modos de experiência, porém, há elementos específicos de imagens, sons, ou outras sensações, que podem ser mudados para aumentar ou diminuir a intensidade da experiência. Esses ingredientes básicos são chamados de submodalidades. Por exemplo, você pode pegar uma imagem em sua mente, e depois pegar qualquer aspecto dessa imagem, uma submodalidade, e mudá-lo, para mudar seus sentimentos a respeito. Pode dar mais brilho à imagem, mudando no mesmo instante a quantidade da intensidade com que sente a experiência. Isso é conhecido como mudar uma submodalidade. Provavelmente o maior conhecedor de submodalidades é Richard Bandler, cofundador da programação neurolinguística. A linhagem de estudiosos desse assunto data do trabalho básico sobre os 5 sentidos de Aristóteles, que divide em categorias os modelos de percepção. Para uma análise mais detalhada das submodalidades, ver o Limite de Power, capítulo 6 e 8. Você pode elevar ou baixar radicalmente sua intensidade de sentimento em relação a qualquer coisa pela manipulação das submodalidades. Elas afetam como você se sente em relação a tudo, se experimenta alegria, frustração, admiração, ou desespero. Compreendê-las permite não apenas mudar como se sente em relação a qualquer experiência em sua vida, mas também mudar o que significa para você, e com isso o que pode fazer a respeito. Uma imagem que descobri ser muito útil é pensar nas submodalidades como os códigos de barras dos produtos comerciais, aquelas pequenas linhas pretas que substituíram as etiquetas de preços em quase todos os supermercados americanos.
Os códigos parecem insignificantes, mas quando passados pelo scanner na caixa registradora, informam ao computador qual é o produto, quanto custa, como sua venda afeta o estoque, e assim por diante. As submodalidades funcionam da mesma maneira. Quando acionamos os scanners do computador que chamamos cérebros, informam qual é a coisa, como nos sentimos a respeito, e o que fazer. Você possui os seus próprios códigos de barras, e há uma lista surgindo junto com as perguntas a formular, para determinar qual deles vai usar. Por exemplo, se você tende a focalizar as modalidades visuais, a quantidade de satisfação que obtém de uma lembrança específica é provavelmente uma consequência direta das submodalidades de tamanho, cor, brilho, distância e quantidade de movimento na imagem visual que projetou. Se representa para si mesmo com submodalidades auditivas, então como se sente depende do volume, ritmo, tonalidade, e outros fatores similares que atribui. Por exemplo, algumas pessoas, para se sentirem motivadas, precisam primeiro sintonizar um determinado canal. Se o seu canal predileto é visual, então focalizar os elementos visuais de uma determinada situação lhe proporciona mais intensidade emocional. Para outras pessoas, os canais importantes são o auditivo ou sinestético. E para algumas, a melhor estratégia funciona como uma tranca de código. Primeiro, a tranca visual deve ser alinhada, depois a auditiva, em seguida a sinestética. Todos os três indicadores precisam ficar alinhados no ponto certo e na ordem certa para o cofre se abrir. A partir do momento em que você tiver consciência disso, vai perceber que as pessoas estão constantemente usando palavras em sua linguagem cotidiana para indicar em que sistema e em que submodalidades se encontram sintonizadas. Escute as maneiras como descrevem suas experiências, e aceite literalmente. Por exemplo, nas duas últimas frases usei os termos sintonizadas e escute. É evidente que são indicações auditivas. Quantas vezes já ouviu alguém dizer não posso me imaginar a fazer isso? Estão dizendo qual é o problema. Se pudessem se imaginar a fazer, entrariam no estado em que sentiriam que poderiam fazer acontecer. Alguém pode ter lhe dito uma ocasião: você está exagerando as coisas. Se você estava transtornado demais, é bem possível que a pessoa tivesse razão. Talvez você estivesse absorvendo as imagens em sua mente e tornando-as muito maiores, o que tende a intensificar a experiência. Se alguém diz isso está me sufocando, você pode ajudar a fazer com que a pessoa se sinta menos angustiada com a situação, levando-a assim a um estado melhor para cuidar do problema. Se alguém diz estou me desligando, você pode ajudá-lo a sintonizar de novo, a fim de que ele possa mudar de estado. Expressões comuns baseadas em submodalidades visuais: isso deixa o meu dia mais claro. Isso põe as coisas numa perspectiva melhor. Isso tem alta prioridade. Esse cara tem um passado negro. Vamos ver o quadro mais amplo. Esse problema continua a me encarar de frente. Submodalidades auditivas: ele vive emitindo estática. O problema é gritar comigo. Estou ouvindo direito. Parei tudo o que fazíamos com um ranger de pneus. O cara está fora do ritmo. Isso soa maravilhoso. Submodalidades sinestéticas: esse cara é escorregadio. A pressão aumenta e diminui. Essa coisa está pesando em mim. Sinto que carrego todo o peso nas costas. Esse concerto é mesmo quente. Estou totalmente imerso nesse projeto. Nossa capacidade de mudar a maneira como sentimos depende da capacidade de mudar as submodalidades. Devemos aprender a assumir o controle dos vários elementos com que representamos as experiências, e mudá-los de uma maneira que apoie os resultados desejados. Por exemplo, você já se descobriu a dizer que precisa ficar à distância de um problema. Se isso já aconteceu, eu gostaria que tentasse uma coisa. Pense numa situação que o esteja desafiando no momento. Faça uma imagem em sua mente, depois pense que está empurrando essa imagem para mais e mais longe. Paire por cima, contemple o problema lá embaixo, com uma nova perspectiva. O que acontece com a sua intensidade emocional? Para a maioria das pessoas, diminui. E se a imagem se torna mais indistinta e menor?
Agora, pegue a imagem do problema e torne-a maior, mais nítida, e mais próxima. Para a maioria das pessoas, isso a intensifica. Empurre a imagem para trás, observe o sol a derretê-la. Uma mudança simples em qualquer um desses elementos é como mudar os ingredientes numa receita. Vão com certeza alterar o que você experimenta no corpo. Embora eu tenha discorrido a fundo sobre as submodalidades em Unlimited Power, volto ao assunto aqui porque quero ter certeza de que você vai absorver essa distinção. É fundamental para a compreensão de muito do trabalho que faremos neste livro. Lembre-se, a maneira como você se sente em relação às coisas é instantaneamente alterada por uma alteração nas submodalidades. Por exemplo, pense em algo que aconteceu ontem. Apenas por um instante, imagine essa experiência. Tire a imagem da memória e projete-a para trás de você. Pouco a pouco, empurre-a para trás, até que fique a quilômetros de distância, pequena, apenas um ponto vago na escuridão. A impressão é de que aconteceu ontem, ou há muito tempo. Se a lembrança é agradável, traga-a de volta. Caso contrário, deixe-a lá atrás. Quem precisa focalizar uma lembrança assim? Em contraste, você teve algumas experiências maravilhosas em sua vida. Pense numa agora, uma experiência que tenha acontecido há muito tempo. Recorde as imagens dessa experiência. Traga-as do fundo da memória. Ponha-as na sua frente. Faça com que sejam grandes, nítidas, coloridas. Torne-as tridimensionais. Entre no corpo que tinha na ocasião, e sinta a experiência neste momento como se estivesse lá. Parece que aconteceu há muito tempo, ou é algo que você desfruta agora. Como pode perceber, até sua experiência de tempo pode ser mudada pela mudança das submodalidades. 8.